Bom dia, quarto ano! Tudo bem? Passaram bem o final de semana? Deu para descansar direitinho? Foi tudo certo? Sim? Bom, então vamos lá. Hoje a nossa aula vai ser de ciências e vamos continuar falando sobre a cadeia alimentar, tudo bem? Primeiro, o que a Pro vai fazer? Nós temos aqui na página 140 algumas atividades para estar respondendo. Como que vocês vão fazer? Antes, a Pro vai passar para vocês um videozinho que fala para vocês lembrarem um pouquinho sobre a cadeia alimentar, então que fala um pouquinho da cadeia alimentar, tá bom? Depois a Pro continua o conteúdo e aí tem mais uma atividadezinha para vocês estarem realizando, certo? Então, bora lá! A Pro vai passar agora um videozinho sobre a cadeia alimentar. Calma aí. Pronto. Prestem atenção, tá bom? Hoje o meu gato caçou um rato lá em casa e levou para mostrar para nós. Bia, isso é coisa da natureza. Cada um tem o seu predador natural. No caso, o gato é o predador do rato. Isso faz parte do que chamamos de cadeia alimentar. Cadeia alimentar? Sim, a cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos que dependem uns dos outros para se alimentar. É uma maneira de expressar uma relação de alimentação entre os organismos de um ecossistema, incluindo os produtores, os consumidores, herbívoros e carnívoros, os predadores e os decompositores. Ao longo da cadeia alimentar, há uma transferência de energia e de nutrientes, sempre no sentido dos produtores para os consumidores. A transferência de nutrientes fecha-se com o retorno dos nutrientes aos produtores, o que é possibilitado pelos decompositores, que transformam a matéria orgânica dos cadáveres e excrementos em compostos mais simples, num ciclo de transferências de nutrientes. A energia, por outro lado, é utilizada por todos os seres que se inserem na cadeia alimentar para sustentar as suas funções, diminuindo ao longo da cadeia alimentar. Perde-se na forma de calor, não sendo reaproveitável. A posição que cada um ocupa na cadeia alimentar é um nível hierárquico, que os classifica entre produtores, como as plantas, e os consumidores, como os animais, os decompositores, os fungos e as bactérias. Porque frequentemente cada organismo se alimenta de mais de um tipo de animais ou plantas. E todo ecossistema tem uma cadeia alimentar? Sim, temos no mar, por exemplo. No deserto e até nas áreas polares. Dorinha, adorei a aula de hoje sobre a cadeia alimentar. Tudo na natureza tem um equilíbrio. Bom, então esse foi um videozinho que fala sobre um pouquinho a nossa cadeia alimentar, que um necessita do outro, de outro ser vivo, para estar sobrevivendo, certo? Agora aqui nós temos a nossa mão na massa. Então lá o número 1. No parque de uma cidade há um lago. Nesse lago há uma comunidade como estes seres vivos. Então, nesse lago existe algas, aves aquáticas, peixes carnívoros e caramujos. As aves aquáticas se alimentam de peixes, pois pescam muito bem. Os peixes são muito rápidos e se alimentam dos pequenos caramujos. Os caramujos comem as algas do fundo do rio, e as que ficam
aderidas às plantas aquáticas. Então, a gente consegue ver que aí existe todo um ciclo, uma cadeia alimentar, pois um precisa do outro para sobreviver. Agora é sua vez de montar essa cadeia alimentar. Então, vocês vão lá no final da apostila de vocês, na página 27 do material de apoio, e vão registrar as imagens desses seres vivos, vão ter que recortar e colar seguindo a ordem em que um alimenta o outro. Então, aqui vocês têm toda uma ordem em que um alimenta o outro, certo? Aqui. Aqui tem uma, aqui tem a outra e aqui tem a outra, certo? Depois que vocês colocarem isso, vocês vão ter que desenhar as setas indicando qual que é esse ciclo, tudo bem? Normal, como vocês já fizeram na atividade anterior, certo? Terminando essa atividade, vamos passar para a nossa segunda atividade. Essa nossa segunda atividade, vocês precisam ter ou uma folha de sulfite, ou uma folha de algum caderno, que se você tiver algum caderninho em casa, tudo bem, pode estar fazendo nele também, ou em uma folha de sulfite. Então, olha lá. Observe, novamente, o esquema de cadeia alimentar a seguir. Então, aqui nós temos uma planta que serve de alimento para o rato, que serve de alimento para a serpente, que serve de alimento para a ave. Uma águia, um gavião, certo? Agora responda as seguintes perguntas em seu caderno. Então, pode ser em uma folha de sulfite ou em algum caderno que vocês tenham aí em casa, tá bom? Se por algum motivo a população de ratos desse ecossistema diminuir, a população de plantas irá aumentar ou diminuir? Explique sua resposta. Então, o que você acha que vai acontecer? Você acha que diminuindo a quantidade de rato, as plantas elas vão aumentar ou elas vão diminuir? Tem que pensar um pouquinho. B. Se a população de ratos diminuir, a população de serpentes irá aumentar ou diminuir? E aí? Lembrando que é uma cadeia alimentar, certo? C. Se a população de serpentes diminuir, os gaviões serão afetados? Explique sua resposta. Então, todas essas atividades pedem uma explicação. Tudo bem? Então, vocês vão responder e explicar o porquê. O porquê vocês acham que vão aumentar ou o porquê vocês acham que vão diminuir. Tudo bem? Tranquilinho, né? Agora, nós vamos ver um pouquinho sobre o que são os níveis tróficos. Nossa, Pro, que palavra estranha! É um pouco estranha, mas ela é super fácil de ser entendida, tá bom? Então, vamos lá. Lá na página 141. Primeiro a Pro vai dar toda a atividade e depois a Pro vai dar um tempinho para vocês estarem realizando e entrarmos na live, tá bom? Então, vamos lá. Os organismos ocupam posições diferentes nas cadeias alimentares. Essas posições que os organismos ocupam são denominadas de níveis tróficos. Então, essa posição que cada um tem na cadeia alimentar, ela tem um nome. E qual é esse nome? Esse nome são os tróficos. E o que os tróficos significam? Significam que existem produtores, consumidores, que nós chamamos de primário, secundário, terciário, e que nós também podemos dar a nomenclatura
de carnívoro, herbívoro e onívoro. Vamos lembrar um pouquinho o que são cada um? Então vamos lá. Carnívoro é aquele que só se alimenta de carne, certo? Herbívoro, aquele que só se alimenta de planta. E onívoro, aquele que se alimenta tanto de carne quanto de planta. Se alimenta dos dois, tudo bem? E os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Observe o esquema a seguir. Então, aqui, nós temos primeiro os produtores. Não vai dar para marcar. Os produtores. Quem são os produtores? Os produtores são as plantas, tudo bem? Então, esses daqui são os produtores, certo? Depois, nós temos os consumidores primários, que são aqueles animais que primeiro se alimentam de plantas, que nós chamamos de herbívoros, tudo bem? Aí temos os consumidores secundários. Depois, consumidores terciários e os consumidores quaternários, certo? E o que acontece? Todos esses animais, um dia, e as plantas também, que são seres vivos, viram decompositores, certo? Então, todos eles um dia vão virar decompositores. E os decompositores também faz parte da nossa cadeia alimentar, certo? Vamos lá continuar. Quem são os produtores? Então, vamos ler um pouquinho mais sobre os nossos amigos produtores. A base das cadeias alimentares é sempre composta de organismos produtores. Então, em uma cadeia alimentar, sempre necessita de produtores. Esse é o primeiro nível trófico e será a base alimentar de outros seres vivos. Então, sempre começa pelos produtores, tá bom? O termo produtor se refere a algo ou alguém que cria ou produz alguma coisa. Os produtores também podem ser denominados de serem autótrofos. E o que é essa palavra esquisita? Essa palavra tem uma origem grega e cada parte dela tem um significado. Então, a gente divide essa palavrinha em dois e essas duas metades dessa palavra têm um significado. O auto, ele tem o significado do quê? Então, ele se refere ao próprio ser, algo por si próprio. E o trófos, ele significa alimentação e nutrição. Então, é aquele em que próprio se alimenta, tá bom? Nele existe um ser e ele tem uma alimentação e uma nutrição. Assim, na ecologia e nas cadeias alimentares, produtores são os organismos que produzem o próprio alimento e não precisam se alimentar de outros seres vivos. Então, esses produtores, eles não precisam de outro ser vivo para eles estarem se alimentando, pois eles se alimentam deles mesmos, certo? Como será que um ser vivo obtém energia e matéria sem consumir outro ser vivo, Pro? Não tô entendendo. Como ele consegue ter energia e matéria para comer?
Então, olha lá. As plantas, ela necessita de algo que nós chamamos fotossíntese. E nós vamos ver um pouquinho o que são as fotossínteses, tá bom? Então, aqui, uma futura árvore ser fotossintetizante terrestre. Essa planta, ela precisa de água para sobreviver, certo? E ela precisa de uma energia. E de onde vem essa energia que ela precisa? Então, vamos ver sobre produtores serem fotossintetizantes. Isso eu tenho certeza que vocês já aprenderam. Os seres autótrofos são capazes de captar a energia do Sol e do gás carbônico, que é o CO2, do ar, e transformá-los em alimento por meio de fotossíntese. Ah, entendi. Então, eles se alimentam do Sol? Isso, exatamente. As plantas, elas se alimentam do Sol e do gás carbônico, tá bom? Na fotossíntese, é produzida uma substância chamada glicose, que é um tipo de um açúcar. Quando os seres autótrofos precisam de energia, eles transformam a glicose em energia novamente e assim podem realizar seu processo biológico, como crescer e se reproduzir. Além de utilizarem o gás carbônico, que é o CO2, do ar, os seres fotossintetizantes liberam também o gás oxigênio, que é o O2, que lembra na atmosfera. Então, ele ingere gás carbônico e libera oxigênio. O mesmo oxigênio que os animais e os seres humanos respiram. É um importante motivo para preservarmos as florestas, não é mesmo? Então, nós vimos como é importante a gente preservar a nossa floresta, pois é ela em que traz também o nosso oxigênio, o ar em que nós respiramos. Além das plantas e de outros vegetais, as algas e algumas bactérias são seres fotossintetizantes. Todos esses seres, eles ocupam o primeiro nível trófico da cadeia alimentar do nosso planeta, que são os produtores, tá bom? Aqui tem um exemplo de algumas algas e seres fotossintetizantes aquáticos. Então, não existe só as plantas que ficam sobre a terra, as que estão dentro da água também são? Sim, existem aquelas que estão dentro da água e também são, que também necessitam do sol, se alimentar pelo sol para sobreviver, tá bom? Para crescer e se reproduzir. Vamos lá, tem mais uma partezinha. Os produtores são fundamentais para o ecossistema, pois são responsáveis por criar toda a matéria orgânica, que servirá de alimento para os demais seres vivos. Dessa forma, todo alimento existente é produzido pelos produtores, e sem ele não haveria vida na Terra. Além de serem fonte de alimento, os produtores também são essenciais para a nossa respiração, pois liberam o oxigênio na atmosfera, certo? Então, eles são essenciais na vida da Terra, pois eles liberam o gás oxigênio, que é o que nós, seres humanos e os animais, seres vivos também, respiram, certo? Bom, agora aqui, nós temos o Eu Cientista, que eu sei que vocês adoram. Então, vocês vão estar fazendo durante a semana. Se não der tempo de fazer hoje, não tem problema, porque esse aqui vai ser todo um processo. Então, vocês vão começar a fazer hoje e vão estar observando ao longo dos dias, tá? Então, vamos verificar como um vegetal se desenvolve por meio da fotossíntese.
É super prático para vocês estarem observando isso. O que vocês precisam? Eu acredito que vocês tenham isso em casa. Vocês precisam de um algodão umedecido com água, então deixar ele um pouquinho molhado, não muito molhado, porque se deixar muito molhado não vai crescer a plantinha, tá? Então só um pouquinho molhado, bem úmido. Vão precisar de 2 copos ou outro recipiente. Se vocês tiverem copinho plástico em casa, Pro aconselha, fica mais fácil, tá bom? E um pouquinho de feijão. Pode ser uns 3 feijãozinhos, 4 feijãozinhos e cada um dos copinhos, tá bom? Como fazer, Pro? Então, vocês vão molhar 2 porções de algodão com um pouco de água. Então, vão ter 2 algodãozinhos e vão molhar um pouquinho esses 2 algodão. Vou colocar esses 2 algodão no fundo de cada copinho. Então, vai pegar o copinho e vai colocar lá no fundo desse copinho o algodão molhadinho, tá bom? Depois, vocês vão colocar de 3 a 4 sementes de feijão. Então, vão pegar os feijãozinhos que a mamãe vai cozinhar e vão colocar dentro desse copinho, tá bom? Aí, vocês vão ter que deixar esses 2 copinhos em um lugar arejado e com incidência de luz solar por cerca de 1 semana. E mantendo os algodões umedecidos. Então, quando eu ver que o meu algodão tá seco, eu tenho que molhar lá de novo? Tem que molhar lá de novo. Porque toda planta, ela precisa de água, tá bom? Após o período da germinação, porque o que acontece? Vocês precisam ver, a germinação é o processo em que a semente vai virar uma plantinha, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão deixar um copinho com algum lugar que tenha luz e um copinho em um lugar que não tenha luz, tá bom? A luz do sol. Então, eu posso deixar um aqui na janela da cozinha? Posso. Esse outro aqui eu posso deixar na sala que não tem ausência de luz, que falta luz? Pode. Então, vocês vão deixar nesses 2 ambientes, tá bom? Podem marcar letra A naquele que tem luz e letra B aquele que não tem luz. Pode fazer de canetinha mesmo, no copinho, tá bom? Só para vocês identificarem. Após o período da germinação, que é quando a plantinha começa a crescer, você vai identificar o recipiente como A, crescimento de luz na presença de luz e B, crescimento na ausência de luz, aquilo que não há luz. Deixe o recipiente A onde estava antes, no local com luz. E depois, deixe o recipiente B em um local sem luz alguma, como em um armário escuro, que quase não seja aberto. Após 3 ou 4 dias, reúnam esses 2 recipientes e comparem como as suas plantinhas cresceram, aquela que não tinha luz e aquela que tinha luz solar, tá? E aí vocês vão pegar uma folha de sulfite e vão desenhar como ficou a planta A e como ficou a planta B. Depois, a planta A e a planta B, elas cresceram da mesma forma? Se cresceram, vão explicar o porquê. Se não cresceram, também vou explicar o porquê para a Pro. Qual foi o fato que interferiu no resultado? Se elas ficaram diferentes, o porquê que elas ficaram diferentes? O que aconteceu para que elas ficassem diferentes? Certo? Bom, então essa é a nossa última atividade que vocês vão ter que estar realizando. Não precisa fazer hoje o Eu Cientista. Para mim é mais fácil fazer no final de semana. Não tem problema. Faça no final de semana, entrega para a Pro assim que tiver os resultados e só vão enviar para a Pro uma fotinho de como ficou o feijãozinho
tá? E como ficou a atividade de vocês depois que tudo estiver prontinho, tá? Não precisa ter pressa nenhuma. Bom, agora a Pro vai deixar um tempinho para vocês estarem realizando as atividades que tem aqui na nossa apostila, tá? Aquela primeira, em que vocês precisam recortar lá do material de apoio, fazer todo esse processo. E aí a Pro entra na live para estar conversando com vocês um pouquinho, tá bom? Então, um beijo e até daqui a pouco.